Olá a quem nos assiste, eu sou o Matheus, essa ao meu lado, ou ao meu lado, eu não sei que lado eu tô, é a Beatriz, e novamente estamos aqui para falar sobre o nosso quadro, né, o nosso quadro de indicações, e hoje, como vocês podem estar lendo aqui embaixo, ou nos ouvindo somente também, vamos falar sobre o quadro do Van Gogh, que chama... Na verdade não tem nome, né? Mas é um quadro com ele com a orelha decepada, ou cortada, ou enfaixada. É um desses três, né, Bia? 1888. Importante falar a data desse negócio, porque escreveu, ele fez muito autorretrato na vida dele. E tudo assim. Autorretrato número, sei lá, 797. Estou exagerando. Mais ou menos, né? Não sei quantos autorretratos ele fez, mas ele pintou muita coisa. 2.000 quadros. Dizem as más línguas, né? Também não sei. Eu acreditei na internet. A gente pode falar que a gente sabe de uma coisa que a gente ter visto, comprovado, contado, eu não tive, simplesmente não tive privilégio. Coisas da vida. E bom, né? A gente escolheu esse quadro, né, para falar hoje, né? Que esse quadro, assim, que eu acho tão... Não sei, eu gosto tanto das cores, mesmo a gente tendo esse foco, assim, no que acontece nesse quadro, mas eu gosto tanto do que está ao fundo dele, esse laranja, vermelho, né? Não sei, eu fico lembrando da situação que falam, né, de terem encontrado ele, não sei da veracidade disso, né, mas pensando que isso talvez seja real, encontrado ele na cama, todo ensanguentado. Eu acho até curioso a escolha de cores que ele faz com esse autorretrato, né, desse vermelho aqui atrás, desse laranja aqui atrás, né, que tá nisso. É curioso essa história, porque ninguém sabe exatamente por que ele cortou a orelha. Tem vários rumores no meio do caminho, mas não é como se ele tivesse, sei lá, deixado uma mensagem para ela, escrito uma carta contando exatamente por quê, sabe? Ele só foi lá e fez. Então a gente sabe, o que a gente realmente sabe, que ele estava morando com Gauguin, naquela época que é um outro pintor, na época ele já era super famoso, porque ele tinha conseguido vender quadros e tudo mais. Então ele já tinha uma certa fama, e o Van Gogh, ele já admirava ele, tinha ele em autoestima. O Van Gogh ele era muito idealista, assim, ele queria fazer um conjunto, um grupo de pintores para se reunir, falar de arte, então, tipo um clube de 12, né? Só que só rolou os dois. Aí ele pensou, bom, vou começar com o Gauguin, que é o cara que eu mais gosto, ele vai ser, tipo, o nosso diretor na minha casa. E aí não deu muito certo, porque eles ficavam brigando toda hora, tem gente que acha que o Gauguin estava lá porque o Theo, o irmão do Van Gogh, estava pagando ele, e aí quando ele parou de receber o dinheiro, ele saiu fora. Ou ele, tipo, nossa, Van Gogh, isso é muito problemático, não tô afim de brigar com isso, dá licença, não vale esse dinheiro. Então, assim, a gente não sabe. Tem ainda gente que especula sobre os dois terem tido um caso, que também não é confirmado em nenhuma carta, mas Meu, eu vi um que, além disso, não é ele seria um caso, é que o Gauguin, né, era o Gauguin que estava com ele. isso. O Gauguin estava lá, e aí o Gauguin traiu o Van Gogh com a amante do Van Gogh, e aí o Van Gogh descobriu, eles brigaram, e aí ele se sentiu mal depois por ter feito isso e cortou a orelha. E eu acho que o mais curioso é sempre que todas essas histórias acabam por algum motivo relacionadas ao Gauguin e o fato dele ter ido embora, ou alguma coisa ter acontecido. Mas eu vi uma outra também. Eu vi, né? Saí pesquisando.
uma que o Theo, que é o irmão dele, avisou naquela manhã, no dia 23 de dezembro, que ele ia casar. E aí, tipo, juntou com o Gugan, tá indo embora. Aí o Theo, que é o melhor amigo dele, falando, olha, eu vou casar. E aí, tipo, meu Deus, tá ficando sozinho? Só que uma coisa que é curiosa no estudo é que ele vai e corta a orelha, fica lá todo machucado. Ele cortou uma veia que tem aqui atrás, acho que um martelo, uma veia importante aí no meio. Só que ele não foi procurar ajuda, né? Ele só, tipo, tá com uns panos ali, arrumou do jeito que deu, colocou um chapéu, embrulhou a orelha dele num jornal, tá? E foi para um bordel. Ele era muito frequentador de bordéis. Isso também é curioso. Então, por isso que eu achei engraçado quando você falou do negócio da noite, porque eu fiquei pensando, bom, ele sempre foi frequentador de bordel e sempre falou isso, tipo, maior naturalidade. Sim. E aí ele entregou a orelha dele para uma moça chamada Rachel, Raquel, não sei. Só que não tinha nenhuma Rachel registrada. Então as pessoas acham que na verdade era um nome artístico. E na verdade não Uhum. é Gabriele ou Gabi, alguma coisa assim. E tem uma pesquisadora que conseguiu achar essa pessoa, mas a gente ainda não sabe exatamente se eles tinham um relacionamento amoroso, se eles eram amigos. Tem gente que acha que, sei lá, ela estava passando por alguma dificuldade e aí ele estava ajudando ela e ela se tornou um pouco seguro. Tem gente que acha que eles se conheceram em Paris, porque ela trabalhava num bordel lá. E aí, quando ela foi se mudar, eu acho que pra. Putz, não vou lembrar o nome. Saint-Rémy? Holanda, né? Saint-Rémy? Eu não sei se é São Remy. Bom, quando ela foi para Holanda, a última estadia dele, Aham. Ah, pra Holanda, entendi. Eu sabe? pensei que era na França ainda. Né? Não, onde fica a casa amarela do Van Gogh? Banido de Ares mesmo. E aí depois ele vai se interna em Saint-Remy. É isso. Você tinha razão, sim. Ah, Saint-Rémy, verdade. Ah, eu nem lembrava de onde eu tinha vindo essa cidade, só sei que eu esbarrei com ela lendo sobre, e aí eu fico com ela com o nome na cabeça, porque Remy é o nome do esposo da Agnes Varda, eu fiquei com esse nome na cabeça. Tipo, nada a ver realmente, mas enfim, que bom que serviu pra alguma coisa. Eu Meu, adoro. eu queria pedir pra você fazer uma coisa. Você colocaria pra gente esse quadro na tela? Temos umas observações que eu estava tendo agora que eu queria muito falar. Por favor. Só um easter egg, digamos assim. Essa clínica que o Van Gogh ficou internado, a de São Paulo de Mussoli, que fica em São Remy, ela está aberta para visitação até hoje. É um lugar maravilhoso, muito bonito. Tem todos aqueles jardins que Van Gogh ficou pintando no final da vida dele. Se não me engano, ele ficou 18 meses lá e ele fez muita coisa. Eu Ah, foi também onde ele pintou a Noite Estrelada? Beach, fica, na verdade, não é exatamente lá. Ele pintou a Noite Estrelada quando ele ainda estava em Arles. Mas, na verdade, não ficava na Casa Amarela e nem na instituição onde ele estava. Ficava Aham. da cidade, né, no morro, e aí dava para ver a cidade que foi banido. Era só isso mesmo. Vou mostrar aqui o quadro. Meu, uma coisa que eu tava reparando agora é isso, tipo, eu acho que uma coisa que eu não tinha olhado muito bem Perdão. eram os olhos dele. Eram os olhos dele. Eu tava observando os olhos dele e, tipo, eles são tão vagos nesse quadro, né? Pra mim eles são vagos, assim, sabe? Tipo, não sei, eu fico pensando aqui o que que ele via enquanto ele pintava, né? Eu não sei se ele pintou no espelho, se pintando, né? Ou se ele simplesmente pintou de memória, eu não sei realmente sobre isso, mas me fica isso na cabeça, porque ele olha diretamente para você. Se você olha para o quadro, tudo bem que a gente está olhando para a tela, né, do computador e tal,
Mas quando você toma uma distância e você olha assim, né? Eu aqui tomando uma distância, não sei, parece que ele olha diretamente para você e eu fico aqui imaginando, né? O que se passa pela cabeça, né? Naquele momento, né? Naquele exato momento, porque são olhos tão caídos assim nas laterais, né? Um olho cansado, né? Me traz essa imagem assim de um cansaço, até de uma alma cansada, sabe? Tomando o cachimbo dela. Aqui me chama muita atenção como os olhos deles estão muito próximos um do outro. Isso é uma coisa que a gente vê nos outros quadros que ele fez dele. E como eles estão verde, que é da mesma cor do casaco, praticamente. Muito provavelmente ele estava observando no espelho, assim, Matheus. Era uma prática comum, sabe? Colocar o quadro aí do lado, você ter o espelho. E o Van Gogh, ele teve uma coisa que ele discutiu muito com o Gauguin, porque o Gauguin, ele gostava de pintar de memória, e o Van Gogh gostava de olhar as coisas e participar das coisas que ele estava pintando, sabe? Então eu acho um pouco difícil que ele tenha pintado de memória por causa disso. Outra coisa que me chamou muita atenção é a forma como ele pinta esse fundo. Não sei se você consegue ver o meu mouse, consegue? Consigo. Ah, que ótimo. Porque esse tipo de pintura chapada, se a gente tem um close, principalmente aqui, tá vendo? Que você vê a pincelada dele tinta, Sim. né? Tem uma textura, mas Aham. textura mais do cachimbo, tá vendo? Mas é quase chapado perto das coisas que ele normalmente faz. Olha a pele dele como tem muito mais pincelado. Quando ele tá em momentos muito, acho que enérgicos, a gente pode falar, virou aquela marca registrada dele, né? As pinceladas grossas, que nem aqui assim, com bastante textura, ou essas Eu lembro que eu vi um porta-retrato, um autorretrato dele que que parecia que ele tá vibrando. Nossa, é muito lindo esse. Se a gente tiver, Você tá vendo? Ah, peraí. oi? Deixa eu mostrar esse aqui. Tô pensando se não é esse aqui. Esse aqui é bem famoso. Não é esse. É um outro que ele tá mais de frente assim, e são pinceladas que vão retas, que elas partem dele, que tem uns tons de laranja muito massa assim. E bom, se se a gente não achar aqui, a gente coloca durante a edição, a gente mostrar aí para vocês. Mas então, e aí eu olho para esse e eu fico pensando nisso também, sabe? É o que me vem na cabeça, né? Eu acho que é difícil a gente estando hoje ignorar, né? O próprio trajeto dele como autor, né? Como autor desses quadros e como os autorretratos dele acaba sendo, pelo menos para mim, tão forte nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva de uma pessoa que na arte, né, acaba encontrando essa ação dele, disso que ele sente, né? Seja com girassóis, seja com a noite estrelada, ou seja com os autorretratos, né? Que são retratos mais além do que é a imagem do Van Gogh, né? Mas como ele se vê naquele momento, né? Uma coisa que eu gosto muito naquilo que estava mostrando isso aqui, é justamente isso, como a gente, essa semelhança com a noite estrelada, né? Esses salmoinhos que a gente vai vendo aqui, e toda essa questão da textura, que é isso, né? Como ele vai transportando, tá vendo? Tudo isso. A gente tem as paisagens deles que são bem famosas, mas são os autorretratos que ele faz, que ele se transporta para as paisagens de uma certa maneira.
Ele realmente revela as coisas. Dá para super imaginar um ponto de luz aqui, isso aqui é a estrela e aqui é a lua. Não consigo desvencilhar a minha imagem da outra, sabe? E eu achei uma foto, um outro autorretrato que talvez seja o que você está falando. Você falou agora com. Desculpa, gente, eu sou meio fraude. É verdade, a gente está aprendendo, né? Talvez isso aqui. Não esse, mas é muito próximo dessa ideia. Mas o que eu estava pensando tem essa mesma ideia disso, né? Essa coisa que é Sim, externa. Esse serve muito a esse exemplo, assim. É externo, né? Vira uma coisa viva. Porque o óleo, não parece que essas pinceladas estão paradas, né? Parece que é uma coisa em movimento. Essa é a minha impressão vendo isso, né? Uma coisa que pulsa. Uma coisa que pulsa para fora, né? Me traz uma outra sensação, né? Do que é aquele... O, o nosso, que é o tema de hoje, né? Me traz uma outra sensação dele, né? é uma coisa curiosa, porque esse aqui foi feito em 87, 88. O que a gente escolheu, ele foi feito em dezembro de 88, que foi o penúltimo ano de vida dele. E aquele ali que eu mostrei para você, aquele azul, meio esbranquiçado, que também ficou famosinho, foi feito no último ano da vida dele. E para mim, a minha sensação olhando a combinação de cores, esse de 87 é muito mais tumultuado, digamos assim, passa muito mais agonia do que os outros. De 89, que é o azulzinho, passa uma tranquilidade, quase, Sim, né? Quase, muito bizarro isso, né? não sei. É importante também falar E o... que a orelha dele ficou infeccionada, né? Por um tempão. Então, deve ter sido não só um negócio muito dolorido no dia, mas ele deve ter ficado sofrendo por muito tempo. Ele sofreu por 18 meses até a tentativa dele de suicídio, né? Ele atirou no ventre dele. E também tem uma coisa assim de, putz, será que ele se atirou nele mesmo? Será que ele estava, sei lá, tentando, como posso dizer, não é passar pano, mas não incriminar algum amigo dele que tenha atirado sem querer, sabe? Rola essa dúvida também. Então é engraçado, né? Os pontos mais críticos da vida dele, a gente não sabe exatamente o que rolou. E aí tem quase uma mitologia, né, que fica em cima. Então, nossa, eu devia ter Sim. muita agonia por todo esse tempo. Eu fico pensando nisso. Desculpa, Matheus, eu te cortei. Não, imagina, não curta não. O que eu ia falar é... Eu fiquei com vontade de ver, eu não sei, né, a possibilidade de a gente conseguir fazer isso, mas não precisa ser um do lado do outro, mas eu fiquei muito curioso, por exemplo, para ver justamente essa comparação que você falou, né? Tipo, o nosso tema de hoje, né? Esse quadro do Van Gogh com a orelha cortada e, por exemplo, esse agora que você mostrou dele. E eu queria observar muito o olhar. É uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Posso O olhar. colocar Ver a isso? diferença desse olhar, né? Isso que você falou nessa agonia que dá entre um e outro. Eu não olhei, observei direito no primeiro, mas olhando aqui, com ele me encarando aqui na minha tela, fico aqui curioso pra... Posso colocar um outro para a gente comparar? Claro, por favor. Ele tirou dois. Tirou, né? Tirou uma foto. Ai, olha, Beatriz. Lamentável. Cara, ele Uma selfie, né? É um self-portrait. Já chama selfie, né? Self-portrait.
Isso é muito gafe, né? Ah, Beatriz Erudita. Aham. É a página 2. Não é? Faço cada vergonha. Tá. E ele pintou um outro quadro. Ele tem dois com a orelha cortada, né? Aí os dois ficam, Aham. né? Retrato com a orelha cortada. E esse também tem aquela coisa do ângulo, né? Porque ele tá sempre, tipo, ângulo reto, dá uma inclinadinha e olha, aqui assim. E essa Uhum. a diferença entre os olhos e o tamanho dos olhos que ele coloca. Nesse outro, que também é de 89, claro, os olhos dele são muito maiores. Ele tá com o mesmo casaquinho verde do outro, o mesmo chapéuzinho preto, só que ele parece uma pessoa completamente diferente. O rosto dele tá mais magro, tá mais comprido, assim, e o olho dele tá muito maior. Mas o tom que ele usa é mais amarelo, mais verde, claro. É uma outra intensidade. Vou ver se consigo colocar aqui. Ah, vou colocar no escuro. Ok? Então, aqui a gente tem os dois, né? Nossa capa. E Uhum. 7. Ok? E esse aqui é o que eu comentei agora. Tá vendo como, comparando, parecem três homens diferentes? Três homens diferentes, né? Completamente diferentes. É engraçado como a barba faz muita diferença, né? A gente se acostuma com essa imagem dele de barba, de azul, e aqui o olho dele parece quase castanho, tá vendo? E ó, o formato desse nariz é quase o formato dele, mas é diferente desse. E nesse aqui é quase uma apatia, né? Essa coisa, o olho dele tá caído, ele você tá fumando, não sei. Então, eu achei perfeito que você fez essas três comparações, né? Só pra gente soltar esses dados que eu não sei de cabeça. Me fala, me fala cada ano mais ou menos que cada um teria, Esse aqui é de 87, tá? 87. certo? Esses dois são de 89. Eles Certo. Tá com bom. pouco intervalo entre um e outro. Uhum. Eu vou jogar só aqui pra apimentar essa discussão, mas é tipo, eu fiquei sabendo de um quadro que ele se utilizou muito da imagem de budismo, né, do japonês, né? E ele fez um autorretrato dele careca com o olho meio que puxado, né? Mais puxado nos cantos, né? Mais próximo do que seria uma descendência japonesa. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Que a forma que ele se via às vezes também podia estar muito próximo. Isso aqui sou eu especulando, deixar isso bem claro, né? Uma brisa minha aqui momentânea, que me ocorreu agora, de às vezes mais do que ele se sentia, né? Talvez até como ele se idealizava naquele momento, né? E aí eu vejo esses, como você muito bem disse, esses três homens diferentes. Esses três homens diferentes. E olha nesse primeiro, olha esse olhar, o do 87, o de 87. Olha esse olhar dele. Esse olhar mais, não sei nem como descrever esse olhar, É mas ativo, ele tá ali. Exatamente, perfeito. Muito presente. perfeito. Ali, ele tá ali, né? Ele tá ali. Sério, né? Sério. Aí a gente tem esse do meio, com a orelha cortada e, e ambíguo não é a palavra que eu queria usar, não é ambíguo, não é nada a parte de umbigo, é outro. É apático. É indiferente, é a palavra que eu queria. Indiferente. Sabe? Morto. Não morto no sentido de mórbido, mas morto tipo de nem ali ele tá, entendeu? E aí a gente tem esse último, com esse olho mais junto, como você tinha observado, né? Esse olho mais junto, mais próximo, caído no canto, né? E, e, e eu olho para isso e eu vejo, né? Eu vejo essa tristeza melancólica ali, né? Tanto do fundo, né?
as cores mais densas, mais profundas, indiferente do outro, por exemplo, né? Que falando na questão dele com a cultura japonesa, tem até um quadro ali, com o Monte Fuji, se eu não me engano, ali atrás. Eu queria comentar isso. Vou dar um. Jesus. Ai, pronto. Tô xingando o computador de novo. Olha. Né? E rola de novo aquele negócio das pinceladas que eu falei, a complica mais. Né? Só que aqui as pinceladas estão um pouco mais libertas, tá vendo aqui na música, na vibraçaria. Elas estão um pouco mais leves também, né? Sim, parece mesmo um multifuge. E essa coisa, né? O olho dele tá mais fechado também. Tá vendo como ele te encara menos ali também? Ele te encara menos. Total. Isso é uma coisa que me deixou meio fascinado, assim, esse olhar dele. Esse olhar profundo, né, que raramente às vezes encontra o nosso. Mais alguma coisa que você gostaria de mostrar, Bia? Nossa, tô preparadíssima aqui. Só quero fazer um outro parênteses, uma outra comparação. Deixa eu abrir aqui melhor. Que eu quero que dê para ver bem. A gente está comparando aqui as diferentes facetas, né, do Van Gogh. Eu acho que esse Van Gogh que a gente está acostumado a ver, porque são os mais famosos, é muito mais perto desse homem aqui. E é engraçado, porque esse aqui é de 89, e esse aqui, 2 anos antes, é quase como se ele estivesse voltando, né? Tá, Sim. o azul, Nossa. não sei, queria trazer isso também. Eu achei curioso que ambos ele esconde a orelha, né? A orelha direita. Mas isso não precisa significar uma coisa, assim, porque Não coloco como algo tipo uma observação super real, mas é só, eu não sei, me chamou a atenção. É que era um era de 89, outro era de 87, um antes e outro após, e como você aproximou eles, assim, eu achei curioso, né? Porque os outros dois, eles estão aqui, né? E o outro, ele tá aqui. E então eu pensei nessas faces dele, entendeu? Nessas faces que ele mostra pra gente. Não sei, mas eu achei curioso. eu queria trazer isso aqui, porque ele é de 87 também. Ele foi pintado por um outro amigo, o Toulouse Lautrec. E eu lembro que eu falei que ele era frequentador de bordel. O Toulouse também. Eu acho muito curioso a gente ver como um amigo dele via ele. E como essa imagem, esse homem, essa silhueta, é mais próxima daqueles outros dois últimos que a gente estava vendo, né? O homem ruivo com a barba, Aham. o nariz proeminente. E tá vendo que ele nem pinta os olhos dele? Tem uma profundidade nisso e ao mesmo tempo as cores que ele escolhe eu acho tão leves. Esse aqui é o único quadro que ele vendeu, foi em 88. E é curioso, né? Porque Na paisagem, né? é uma paisagem. E olha, as pinceladas são muito parecidas, tá vendo? É aquele negócio que eu falei, as texturas, né? E as cores que ele usa aqui são praticamente as mesmas do quadro que a gente escolheu. Só falta aquele verdão. Você tá vendo esse vermelho e laranja? Tá tudo aqui, né, Matheus? Nossa, meu. Outra coisa que eu queria mostrar. Esse aqui é um autorretrato que o Gauguin fez dele. Outra visão, né? É outro homem de novo. A gente parar aqui e olhar bem. É outra pessoa. Nossa, ele pintando girassóis, né? Aham.
Você tá curioso? Posso ver de longe de novo? Claro, o Van Gogh, ele fez aquele famoso quadro Os Girassóis e colocou no quarto onde o Gauguin ia ficar, quando ele estava vindo, sabe? E aí ele continua, né? Ele gosta de pintar os girassóis. Então acho curioso que ele coloque justamente pintando girassóis, como remete a um ambiente mais íntimo, que é um quarto, e ao mesmo tempo é o ofício dos dois. E o Van Gogh não gostou desse quadro. Eles brigaram. Tem uma pesquisa que fala que Van Gogh brigou com ele e falou algo como: ah, eu pareço louco nesse quadro, sabe assim? E aí, Ali, ó, olha, entendeu? É isso que eu tava pensando sobre os autorretratos, entendeu? É isso, tipo, as pessoas estão. É isso, tipo, olha o que ele vê no retrato dele, que outra pessoa fez, né? Ele se vê como louco, entendeu? Tá ali esse negócio, perseguindo. Não sei, achei profundo isso que você disse. uma pessoa que ouve muitas vezes a mesma coisa na vida, ela acaba acreditando. Ele deve ter ouvido muito isso. Mas eu acho legal a escolha das cores, porque esse azul é o mesmo azul daquele quadro lá de 89 também, que ainda vai acontecer. E ó, a paleta de cores. Verde, o amarelo, que virou a marca dele, né, com os girassóis. Aqui a gente já tem o laranja. Não foi um quadro feito por ele, mas ainda assim tem as cores que a gente vê nas coisas dele, né? Acho isso bem Nossa, assim, as cores que ele vê nele também, né? total, que Ele são se vê. ele. São as cores que ele se identifica, talvez. Nossa, meu. Deixa eu ver, tem mais um quadro que eu queria mostrar, esse aqui, que é o quadro que ele pintou, assim, em seguida que ele cortou a orelha. Como isso fala da recuperação dele, né? Porque isso aqui, teoricamente, as pessoas pensam que é o quadro, tipo, da manhã que ele cortou a orelha. Ele não terminou no mesmo dia. A gente não tem certeza, né? Mas tem-se essa ideia de que ele não terminou no mesmo dia que ele cortou a orelha, só porque ele cortou a orelha. E ele devia estar muito transtornado. Mas olha aquela coisa dos pontinhos, né? E o azul, aquele mesmo verde, com vermelho. E esse fundo é muito parecido com aquele do autorretrato de 87, lembra? Uhum, Tem sim. girassóis mortos, fechados, o carimbo dele ainda por fazer, é o fumo aqui preparado. Isso aqui é uma carta, provavelmente do Theo, porque ele era o maior correspondente dele. E tem um negócio, deixa eu mostrar. Ah, tá. Isso aqui, ó. Esse selo, e tem um número, não dá para ver direito. Esse selo, ele só entrava em circulação em dezembro. E tem um número da carta aqui, que era do lugar que o Theo mandava, né? Então, por isso que tem essa coisa de talvez ter a ver com o casamento do Theo iminente. E acho curioso também ter uma garrafa, né? Me remete ao bordel, talvez ele estivesse alcoolizado, talvez não. Eu não sei o que dizer, assim. São muitos elementos, né? Então, eu tô pensando aqui em que colocaram ele como pós-impressionista, né? Sei lá, em 1900 e alguma coisa, 1910, 1913, né? Eu tô vendo essas colocações em que você fala, né? Mesmo, não uma questão de discordância, não é isso. Eu tô pensando justamente, né, no lugar que ele via tudo isso, né? A forma que ele via tudo isso, né? Ele não forma tudo que está ali. Eu vejo quase como fosse símbolos, sabe? Não sei se isso faz sentido.
Mas quando você fala, enquanto você ia falando do quadro, né? Os girassóis fechados, o cachimbo por fazer. Aí a gente tem no outro quadro o cachimbo sendo usado, né? A carta do Theo ali, bem posta, né? A garrafa, né? Aquele livro que a gente não consegue saber, né? Onde ele tá do livro, mas tem esse livro ali, né? Aquele livro ali, nem que livro é, eu não sei se dá para saber que livro é. Aquela vela ali, há algum tempo, já, talvez pela metade, não sei, parece, não sei, símbolos. Eu vejo, me veio essa visão aqui agora de símbolos assim, de símbolos quase comunicativos, assim, não com a gente necessariamente, mas com ele mesmo, sabe? Errata. Descobri uma outra análise desse quadro que achei bem convincente. Nessa versão, ao invés de ele ter sido feito em dezembro, bem próximo do momento que ele cortou a orelha, ele teria feito depois, por volta de janeiro. Então ele já teria sido internado no hospital de Arles, né, e já teria recebido a alta. Aí a carta para o Theo é justamente para ele falar que ele está se recuperando. Aí a gente tem para cebolas, o cachimbo com tabaco, que ele ainda vai fumar, uma garrafa de vinho ou absinto, um bule de café, uma vela acesa, um pedaço de cera de selagem, que ele ainda vai terminar a carta, ou ele vai responder, a caixa de fósforo e um livro chamado Annuaire de la Santé, que é sobre boa nutrição e higiene. Então, ao invés de ser uma coisa de contemplação ou de talvez um estopim para ele ficar mal depois, é justamente o contrário, é ele conversando com o irmão dele, mostrando que ele está retomando a rotina dele normal. E eu quero mostrar mais dois quadros, que assim, a gente não sabe quais são os últimos quadros deles, tá? Assim, o último, a gente não sabe. Tem um conhecimento popular que seria esse aqui, os corpos. Campo de Tricorpos, 1990. Tem como eu posso dizer, quase um misticismo que ele teria andado por aqui, teria se enfiado aqui no meio, e aí quando ele atira nele mesmo, ele tem essa visão dos corvos levantando e voando, e tem essa coisa das cores, né, que eu comentei. O azul tá bem mais escuro, as pinceladas deles estão mais apressadas, tem muito mais textura, muito mais coisa acontecendo. A gente tem de novo o amarelo, o verde está desbotado, o vermelho e o laranja se transformaram em marrom. E aí, Matheus? Não sei. Não sei o que fazer com isso. Ninguém sabe o que fazer com isso, na real, né? Mas tem essa ideia, né? Nossa, eu Prenúncio. tava. Eu tô com umas coisas na cabeça, assim, vou jogar aqui, pensamento de vista aqui, tá? Nada além disso. Mas primeiro que o quadro pra mim tá se mexendo. Ele tá plenamente se mexendo, assim, eu me sinto num turbilhão, um vento agonizante quase, sabe? Sim. Ali. E aí eu tenho essas imagens brancas ali atrás do corpo, que, desculpa, a primeira coisa que eu vi ali foi alguma coisa quase, como dizer isso, né? Não é fantasma que eu queria dizer, não é isso que eu queria dizer, mas um espectro de uma alma, assim, mas não é isso. Mas eu olho, eu vejo de relance, eu vejo isso. Mas quando você fala dos corvos, né, eu imagino esse momento, né? Vou tentar fazer aqui, que é quadro, né? Esse quadro. É isso, né? E o quadro. Me vem essa imagem aqui na minha cabeça, né? Quando você disse dos corvos, provavelmente saindo após o tiro, né? E aí me veio essa sensação, né? O antes, né? Não o antes da imagem, mas o antes do som, né? E aí o quadro.
esse momento, assim, capturado. É quase como uma fotografia. Eu acho que quando as pessoas afirmam isso, elas estão pensando em fotografia também. Mas, na real, por melhor que pintasse, quanto mais rápido, foi premeditado. E aí eu quero te mostrar um último quadro que é esse aqui. Ele está no mesmo lugar. São os mesmos campos, claro, de outra coisa, né? Aqui tem flores, mas é o mesmo céu do autorretrato de 89. Ele está mais claro. Ainda tem uma escuridão aqui, tá vendo? Pode vir chuva, mas ele é muito... Ou ela tá vindo, ela tá indo, né? Sim. E esses verdes são aquele verde lá do quadro da orelha cortada de 89, né? Tem aquele simbolismo com a cultura oriental. Vem mais apático, mas ao mesmo tempo me parece mais tranquilo. Isso aqui também pode ser o último, a gente não sabe. Não sei, prefiro acreditar nesse aqui do que nesse aqui, sabe? Apesar de que eu cresci Uhum. que esse era o último, mas aí eu pesquisei e descobri que tem essa dúvida, né? Eu sei Em que qual que é? isso, sabe, assim, eu sei que ele tentou suicídio e tudo mais, mas eu quero acreditar que quando ele morreu, ele estava bem. Não sei. Otimista? Talvez. Mas ele Provavelmente. é, Mas eu vejo você mostrando isso pra mim, eu vejo como momentos, né? A gente não sabe qual é o primeiro e qual foi o último, mas talvez momentos que ele passou, né? Momentos entre isso e isso. Não sabe, também não dá para saber quantas vezes ele passou por isso, né? Mas é isso, né? É isso que ele encontrou nesse lugar. Bom, estamos acabando esse primeiro bloco. Beatriz, alguma consideração? acho que é mais isso mesmo. Eu gosto também de né? Colocar que ele virou essa pessoa maravilhosa que a gente conhece hoje, porque a família, os descendentes do Kel, do irmão dele, receberam esses quadros depois e viram o valor que eles tinham e fizeram toda uma propaganda, todo um marketing para que ele fosse divulgado e fosse conhecido como ele é hoje. Mas, de novo, ele era uma pessoa que viveu muito sozinho, que não teve sucesso enquanto ele estava vivo, né? Assim, sucesso. Não teve reconhecimento, né? E eu queria colocar quase um alerta, assim, cuidado como a gente coloca uma romantização em cima dessas histórias, sabe? Tipo, artista bom é o que vai ser reconhecido quando morrer, você tem que sofrer pela sua arte e tudo mais. Eu acho isso um discurso muito perigoso, assim. É só colocar Extremamente, né? a gente pensar muito importante. Bom, dito isso, já voltamos. Estamos de volta agora para o nosso segundo e último bloco. Nesse último bloco, assim, por efeito mais de curiosidade, assim, a gente resolveu colocar ele para a gente falar um pouco, além da gente ter colocado ele no nosso mural de indicações, assim, dos desinformados. Bom, quisemos também falar aqui mais ou menos da por que intervimos nesse quadro, né? Por que intervimos visualmente nesse quadro e colocando ele na capa, intervindo nessa questão assim. Beatriz, a gente conversou um pouquinho antes, ela deu uma resposta muito boa. Eu acho que resume bastante essa essência. Então, Beatriz, por que fizemos isso? Olha, primeiro que a gente estava conversando sobre o quadro em si, né? A gente estava conversando sobre as coisas que a gente queria na revista.
Aí eu pensei nesse quadro por causa das cores. E aí ele tinha tudo a ver com o tema, né? O Rio Grande 2020 e tal. Mas, sinceramente, vou até colocar o quadro aqui, né? Não sei. Porque eu Não comecei sabemos, né? a mexer nele. Aí a gente estava discutindo o logo, né? Não tinha um logo certo. E aí ele entrou aí. E eu gostei dele aí. E aí ficou. E aí ficou, e aí ficou. E é isso, basicamente, né? Sim, Basicamente é isso. Aconteceu. É um acontecimento, assim, aconteceu. super fora de previsão, assim. E vamos combinar, né? Não sei se todo mundo gostou da capa. Eu, pessoalmente, eu adorei essa capa. Eu me apaixonei no momento que eu a vi. E eu vou falar por quê. Beatriz, por favor, se você quiser me interromper, à vontade. Bom, o que eu acho muito legal no nosso logo é que desinformação não fica uma palavra junta, né? Informação, né? A informação tá tampando ali o olhinho dele, né? A desinformação tá ali, né? Não sei como interpretar isso também. Mas, de certa forma, acaba virando uma intervenção, né? Como eu disse no começo, né? Acaba virando uma intervenção nossa, jogo, desinformação online, bem no rosto, né? Bem no olhar dele, né? E, caso, para quem ouviu, né, o primeiro bloco inteiro, é onde, pessoalmente, para mim, assim, é uma coisa muito marcante desse quadro. E a gente acaba tampando com uma palavra chamada informação, né? A desinformação. É uma brisa minha assim que eu tive em relação a isso, né? A essa intervenção. Bia? Uma coisa que eu tava querendo era algum tipo de simetria. Engraçado, né? Porque isso aqui não é nada simétrico. Eu queria, sabe? Eu sabia que eu queria um online menor, porque o que é importante é a desinformação, sabe? Mas eu queria que ela se encaixasse, então ela tá ali exatamente na linha do laranjinho. E aí, sem querer, a gente pega e usa o amarelo do girassol, né? Bem no rosto dele, e aí mantém o verde, que é o verde do casaco, que é o verde dos olhos. É isso, né? É isso. Mas É por que isso. eu não sei. Talvez seja isso, né? Querer tirar a apatia que ele estava sentindo, querer ter algum tipo de reação que a gente está sentindo desse momento que a gente está agora. Pode ser. É difícil dizer. É difícil não ser. É, né? Desculpa, perdão. Não, imagina, não. Você está comentando que é do mesmo jeito que a gente ficou no primeiro bloco comentando o que ele se via, como se ele se expressava nos quadros dele, se colocava nos paisagens e tudo mais, e até nos autorretratos, não, né? Nos retratos que ele fez dos amigos dele e tal. É engraçado que quando a gente vê os autorretratos dele, especialmente, a gente acaba se projetando ali também, né? Então é difícil fazer essa dissociação. Sim, a gente se projeta, né? Sim. Não sei, eu acho muito curioso. Eu não sei, mas eu acho muito boa essa nossa intervenção, assim. Pode ser porque é a nossa também, mas, tipo, sei lá, eu olho, assim, o que acontece nisso, né? O quanto que o olhar dele é importante no meio disso tudo, né? Quanto que o olhar dele é importante no próprio processo. Tudo bem que é uma parte do quadro sempre vai ser importante para o quadro. Mas no autorretrato, né, a gente falando no bloco anterior sobre os olhares dele, né, em 3 quadros diferentes, né? Quanto que é substancial isso, né? E a gente cobrindo isso que eu não sei, eu vejo sempre dessa forma, né? O nosso logo. E se a gente tem o desinformação como uma palavra, mas a gente tem esse prefixo des, informação,
a informação ali tampando esse olhar, né? E ao mesmo tempo que a informação é desinformação, né? Esse nome que a gente escolheu. Bom, não sei. Eu vejo muita coisa assim também nessa forma, né? Nessa capa. Como desde o começo a gente não queria que fosse uma palavra assim inteira, né? Lembro de ter Sim, escrito isso, que não queria que ficasse só desinformação, né? Assim, inteira. A gente brincou de colocar como com parênteses, né? A gente colocou algumas formas. Enfim, só deixa eu colocar aqui para a gente ver os dois quadros. Aqui. vira outra coisa, meu. É muito boa essa comparação. Vira outra coisa, né? E outra coisa total. Sério, fica muito diferente. Você percebe a diferença, assim, mas eu não tinha olhado os dois ao mesmo tempo. Eu não cheguei a fazer isso. Não parece que ele tá rabugento? Na boca, Uhum. a capa, não parece uma coisa meio rabugento? Meio de saco cheio, né? É meio aquela coisa, né? Quando você tampa o seu olho e faz um sorriso, né? O Uhum. quanto que o olho diz, né? Como é aquele ditado? Os olhos são alguma coisa da alma, Janelas. as janelas da alma. É importante você tenha trazido isso, assim. O que é olhar uma janela, o que é olhar um quadro, né? São duas molduras que te levam para outro lugar. Cada uma. Bom, Bia, mais alguma coisinha para acrescentar? Eu espero que a gente se recupere apropriadamente de 2020 e que a nossa revista dure mais do que os 18 meses. Né? Que não tenha, Esperemos que sim. que tenha problemas depois. Esperemos muito que sim, né? É só o que esperamos. Eu não, a gente não costuma fazer isso nos podcasts, com as coisas que a gente solta, nos comentários. Mas eu vou falar isso só porque a gente falou sobre isso, falou sobre se recuperar, sobre essa semana. E para especificar você ouvinte, ou você que nos assiste olhando nossas janelas, hoje é dia 3 de 2 de 2021. Se vocês quiserem entender mais ou menos a que semana é essa, podem dar uma procurada na internet, né? Os fatos que aconteceram nessa semana, que eu acho que vai fazer um pouco de sentido entender mais ou menos de que lugar a gente está falando do tempo, né? Só lembrando, hoje é dia 3 de 2 de 2021. Bom, nada mais a ser dito da minha parte, nada mais a ser dito da minha cara Beatriz. Encerremos então, mas não sei, esse o quê? Chamar isso aqui do quê? Nunca sei sobre o que chamar o que a gente faz às vezes. Eu chamei de coluna, a gente já chamou de bloco. Eu acho que eu já chamei de podcast. Então eu vou encerrar de chamar. Eu vou chamar de chamada não, perdão. Vou chamar de conversa. Então encerramos mais essa conversa entre eu, a Beatriz, e você, terceiro, que está aqui entre nós. Agradecemos você ter clicado, agradecemos você ter acessado, ter nos ouvido, caso tenha chegado até aqui. E, bom, fica a recomendação para vocês acessarem as outras páginas, as outras coisas que temos aqui no nosso site que está sendo lançada a primeira edição. E eu acho que é isso. Bom, obrigado e até a próxima.